Olha, então, baseado nesse conceito de conhecimento e criatividade, o que vocês me diriam da figura que estão vendo? Tem aí um pinheiro, uma planta, e tem essa marcação avermelhada que eu não gostaria que tivesse aqui, mas apareceu no outro, não vai ter. Esse é uma colherzinha de chá ainda. Um pinheiro projeta uma sombra no solo. Olha o que diz a questão. Um pinheiro projeta uma sombra no solo. Toda essa região aqui é a sombra do pinheiro, que ele disse que dava 10 metros e 40 centímetros. Tá joia? E ao mesmo tempo que uma pessoa ao lado também projeta sua sombra no solo, no chão, na grama. Isso, o ano passado, com o 9º ano, eu fui lá para a área onde os ônibus ficam, e aquela luminária que tinha, a gente usou para algo em torno assim, de umas 3 horas da tarde, às 15 horas. Eu colocava um aluno ao lado do poste de iluminação, e a gente media a sombra do poste e também media a sombra do aluno projetada no chão, no asfalto ali onde os ônibus ficam. Voltava para a sala de aula e fazia os cálculos. Então aqui uma aplicabilidade de um conhecimento de semelhança de triângulos. Por quê? Aí a gente começa a pensar, por que existe semelhança entre triângulos? Ah, mas onde é que está a semelhança nesses dois triângulos? Como é que eu posso garantir que existe um daqueles 3 casos que me dá subsídio para dizer que esses dois triângulos são semelhantes? Um pinheiro projetando uma sombra no solo, ao mesmo tempo que uma pessoa também projeta uma sombra no solo. Aí a gente tem que voltar para aqueles 3 conceitozinhos que a gente viu. Melhor conceito não, critérios de semelhança de triângulos. Quais são eles? AA, LAL ou LLL. O LLL descarta porque essa linha aqui que está fechando o triângulo, que vocês vão ver na próxima aula, que nada mais é do que uma hipotenusa, ele é como se fosse o raio do sol. Tudo bem? O raio do sol é quem faz essa linha até onde termina a sombra do pinheiro. Concorda? Então, esse mesmo raio do sol está passando pelo topo da cabeça da pessoa e projetando a sombra dele também no chão. Isso daqui é o raio do sol. Bem? Aí onde é que está a semelhança? Vamos pensar. Criatividade e pensamento nessa hora significa 10 no ensino médio. O pinheiro, ele está vertical. Se ele está vertical, ele vai ter um ângulo de quantos graus? 90 graus. A pessoa também não está inclinada, ela está também vertical, está em pé. Também a pessoa com solo forma um ângulo de quê? De 90 graus. Tudo bem? Repare. Achei um caso de um ângulo que é o A. Será que eu consigo achar outro A para formar o caso AA? Ângulo? Claro. Por que eu acho o caso AA? Porque a inclinação do Sol, o ângulo que ele forma com a árvore, eu vou colocar isso em azul, ou melhor em branco, um azul, tá legal. O mesmo grau que ele forma com a árvore é o mesmo que ele forma com a pessoa, porque o raio do sol é o mesmo para os dois, tanto no topo da árvore como no chão onde termina a sombra. Esses ângulos também são iguais, porque o raio do sol que projeta a sombra é o mesmo raio do sol que projeta a sombra da pessoa. Então eu posso garantir que existe o caso AA. Garantido o caso, o cálculo é simples demais. Eu tenho quem aqui? 90 graus e a sombra no chão, 10 metros e 40 centímetros. Quem é o homólogo dele? Quem está na proporção com ele na outra figura da pessoa? Quem tem 90 graus e a sombra no chão. Ou seja, sombra com sombra. Então a ordem está aqui agora. Se eu tenho sombra está para sombra, porque os ângulos são iguais, a altura também vai estar para a altura, que os ângulos são iguais, os ângulos. Ora, a altura da árvore é uma incógnita, eu não sei. Se eu não sei,
é uma variável para mim. A altura da pessoa, a gente vai na sala de aula, pega a trena e mede a altura da pessoa, que dá 1,60 m. Tá joia? E aí é só fazer as continhas. 3.2 vezes x dá 3.2x, concorda? 10.4 vezes 1.6. Vamos fazer ao vivo para treinar a conta com vírgula? Isso é uma revisão de operações de multiplicação com vírgula. Isso é bom vocês treinarem. Quanto dá 10.4 vezes 1.6? 10.4 ou 10,4 vezes 1.6, 1,6. Multiplica o 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 0 não é nada, mas foram 2. E 6 vezes 1, 6. 1 vezes 4, 4, deixa a última vazia sempre. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1. Somando as duas parcelas, nós temos, desce o 4. 4 com 2, 6. 6 com 0, 6. E desce o 1. Casas decimais eu tenho multiplicando o multiplicador, 1 em cada, são 2. Libera 2 casas e coloca vírgula. Então, 10.64. Errei aqui, né? Era um 6, eu apaguei. Racha para que quero. 10.4, 10,4 vezes 1.6 dá 16.64. Tudo bem? Para eu determinar qual é a altura desse pinheiro, eu tenho que determinar quem é o valor de x, que é minha incógnita. Quem é x? É esse 16.64 dividido por quem? Por 3 ponto quem? 2. Só pegar a calculadora e fazer a divisão. Ah, professor, mas eu quero aprender como é que faz essa divisão. Vamos lá. Vamos treinar a divisão também. 16.64 para dividir por 3.2. Tudo bem? O que é que a gente faz? Se tem duas casas decimais no dividendo e só tem uma no divisor, eu acrescento mais uma. Ficando igual em casa decimal, a gente cancela as vírgulas. Não existe vírgula aqui nem vírgula aqui. Os números ficam números inteiros. Ou seja, 1664 dividido por 320. Ora, 16 por 3, isso vai dar 5 aproximadamente. Então 5 vezes 0 é 0. Perdão. Borracha. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, com 1, 16. Subtraindo, 0 para 4 é 4. 0 para 6 é 6. 16 para 16, cancela, acabou. Sobrou quem? 64. Divide 320? Não. Não divide. Se não divide, e a gente precisa continuar a operação, vírgula e quem? E 0. Ficou 640 por 320. Isso vai dar 2, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Ficou 640 para 640, 0. Então, meu x da questão, a altura da árvore é uma altura de 5 metros e 20 centímetros. Coloca um 0 para determinar os centímetros. É desse modo que a gente usa a semelhança de triângulos, mas aí vai ter que ter atividade, vai ter que olhar direitinho onde é que está a semelhança do triângulo, qual o caso de semelhança, qual o critério que eu vou usar de semelhança. Digam para mim nesse momento o que é que vocês acharam desse primeiro exemplo prático. É fácil?